A história que estou prestes a contar aconteceu há aproximadamente 15 anos, quando eu ainda era estudante. Naquele tempo, comecei a perceber que conseguia sentir a presença ou energia de pessoas e de coisas que eu não podia ver. Lembro-me de ter passado por muitas experiências sobrenaturais, que vou contar ao longo do tempo, mas hoje quero focar especificamente na que chamo de a Casa Amarela. Era assim que minha irmã e eu a chamávamos. Eu estava prestes a terminar a graduação em biomedicina e naquela época morava com uma senhora a quem chamávamos de Dona Lalinha, uma mulher muito forte que me tratava como uma filha. Minha família é de uma área rural no norte, onde antes era necessário sair para cursar a faculdade. Quase terminando o curso, minha mãe me avisou que minha irmã viria morar comigo para estudar o ensino médio. Naquele momento, assumi a responsabilidade de cuidar dela e pensei: não posso deixá-la morar aqui. A senhora me alugava um quartinho e havia mais inquilinos. Não me parecia um ambiente adequado para minha irmã, ou pelo menos era isso que meu instinto protetor dizia. Com isso, comecei a procurar uma casa onde pudéssemos morar sozinhas e finalmente encontrei. Era uma casa grande, colorida, com 2 pés de manga, pés de limão, 2 quartos amplos e algo que chamou nossa atenção: uma grande banheira. Decidimos alugá-la. No dia em que fomos fazer uma limpeza profunda para nos mudarmos, senti uma sensação estranha, como se alguém estivesse nos observando. Eu disse à minha irmã: tem algo aqui. E ela respondeu rindo: já vai começar a agir como caçadora de fantasmas? Apenas ri, mas no fundo sabia que algo não estava certo, que aquilo não era brincadeira. A casa estava bastante suja e levamos cerca de 1 semana para limpá-la completamente, revisando cada canto meticulosamente. Quando finalmente terminamos, nos mudamos muito felizes. Então chegou a primeira noite e cada uma foi para o seu quarto. Já na primeira noite, lá ouvimos um barulho muito forte vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos utensílios ou derrubando tigelas. Minha irmã me mandou uma mensagem dizendo: você ouviu isso? Acho que alguém entrou na casa. Eu disse para ela se esconder no armário e não sair. Sendo a irmã mais velha, senti que precisava ver o que estava acontecendo e cuidar dela. Assim fiz, mas para minha surpresa, não havia ninguém. E além disso, os utensílios estavam no lugar. A partir daquela noite, os barulhos continuaram. Às vezes eram na cozinha, outras vezes na banheira, como se alguém estivesse brincando com recipientes de plástico dentro dela. Com o tempo, nós duas nos acostumamos com os ruídos. Às vezes eles estavam lá, mas nós não ouvíamos. No entanto, sempre que alguém entrava na casa pela primeira vez, ouvia seu nome sendo chamado enquanto cruzava o corredor. Isso aconteceu com meu esposo, que na época era meu namorado. Quando ele tentou atravessar o corredor para abrir a porta, sentiu um medo irracional que o impediu de abri-la normalmente. Ele diz que sentiu um frio tomar conta dele e ouviu claramente a voz de uma mulher sussurrando em seu ouvido. Eu estava preparando café quando ouvi alguém batendo forte na porta. Apressei-me para ver o que estava acontecendo e, ao abrir, vi meu namorado pálido e parecendo grogue. O acalmei e ele me contou o que havia acontecido. Dias depois, o mesmo aconteceu com minha irmã. Ela ouviu a voz de uma mulher que acredito ser a mesma, chamando-a do corredor. Quando minha mãe nos visitou, não foi diferente. Certa vez, enquanto preparava espaguete à carbonara, meu prato favorito, ela estava de costas para mim enquanto eu fazia tarefa na sala. De repente, vi um saleiro de plástico que estava no meio do balcão cair no chão. Ficamos em choque e minha mãe apenas disse: filha, por favor, saia dessa casa. Fiquei em silêncio. Naquele dia, minha mãe teria que voltar para casa, pois era diretora do centro de saúde e tinha muito trabalho. Minha irmã, muito apegada a ela, não queria que fosse embora. Então, depois de muita insistência,
Minha mãe concordou em ficar até o dia seguinte, partindo às 5 da manhã. A casa tinha uma grande janela na sala que dava para a garagem e uma pequena janela na cozinha. No dia seguinte, por volta das 5 da manhã, quando minha mãe estava saindo, algo a fez olhar para a janela da cozinha, como se sentisse que alguém a estava observando. O que ela viu foi um rosto aterrorizante, uma face demoníaca olhando para ela. Naquele momento, minha mãe queria nos levar com ela, mas sabia que se voltasse para nos acordar, não nos convenceria a sair. Tudo o que pôde fazer foi nos abençoar antes de partir. Já estávamos morando ali há algum tempo e não queríamos sair. Minha mãe respeitava nossa decisão, embora não estivesse de acordo. Lembro-me particularmente de quando a senhora da mercearia e eu estávamos conversando em frente à minha casa. Menina, não quero te assustar, mas preciso te contar. À noite, quando fecho minha loja e passo por aqui, às vezes vejo a senhora Conceição sentada na frente. Aquela velhinha que morou tanto tempo aí, sabe? Eu a vejo de cabeça baixa, coberta, sentadinha como se ainda estivesse vendendo doces, como fazia em vida. Fiquei congelada, sem saber o que responder, e ela continuou a falar. Conceição morreu sozinha naquele quarto. Ali, olha, ali. E apontou para uma janela que dava para a rua. Senti um calafrio ao perceber que aquele era o meu quarto. Contei isso à minha irmã e ela me disse que uma amiga sua da escola teve uma sensação de mordida nos ombros uma vez estando em casa. Ficamos impressionadas, pois isso nos fez pensar que a entidade não apenas fazia barulhos ou tentava nos assustar, mas também tinha a capacidade de fazer outras coisas. Semanas depois, bolas de plástico começaram a aparecer pela casa. Pensamos que eram 2 filhos dos vizinhos e que talvez os gatos as tivessem trazido. Colocamos as bolas no quintal, perto do portão, para que alguém as recolhesse, mas ninguém nunca o fez. Uma bola em particular, por mais que atirássemos, sempre voltava para o quarto da minha irmã. Começamos a acreditar que, além de tudo, havia também o espírito de uma criança conosco. Algumas de nossas coisas começaram a sumir, e a bola sempre aparecia no mesmo lugar. Era uma bola de plástico, parecida com uma bola de futebol, mas leve. Acostumamo-nos tanto com isso que, em meio ao medo e às risadas, começamos a chamar o menino de Ronaldinho. Bem, um dia por volta das 3 da manhã eu estava fazendo tarefa na sala. Minha irmã havia ido visitar meus pais, então eu estava sozinha na casa. Estava muito concentrada, quase esquecendo onde estava, quando de repente senti um frio percorrer a casa. Me lembro de ouvir as folhas das árvores se arrastando pelo quintal, como se uma corrente de ar as estivesse movendo, e também o barulho da maçaneta da porta do quarto da minha irmã, como se alguém estivesse tentando abri-la. Essa porta tinha um truque para ser aberta. Não era fácil. Era impossível que se abrisse sozinha, mas de repente se abriu. Fiquei apavorada e corri para o meu quarto, rezando enquanto fechava a porta, e toda vez que avançava na oração, a madeira da porta começava a ranger. Pedi a Deus que me ajudasse, e como se fosse um último golpe, um livro de hematologia que estava na minha estante caiu no chão. Assustada, me enfiei na cama e continuei rezando até que o sono finalmente me venceu. Alguns dias depois, quando minha irmã voltou, eu não quis contar o que tinha acontecido para não assustá-la, então tentei agir normalmente. No entanto, não conseguia parar de pensar que o que aconteceu naquela noite não era algo simples. Pouco tempo depois, uma amiga da minha irmã veio nos visitar com sua filha pequena. Ficamos surpresas porque a menina, de uns 2 anos, não queria ficar na casa, muito menos entrar no quarto da minha irmã. Ela pediu à mãe para ir embora porque não gostava de estar ali, dizendo que não queria entrar naquele quarto, mesmo com minha irmã insistindo para que ela brincasse com os bichos de pelúcia. A menina começou a chorar, até que finalmente foram embora.
Minha irmã e eu pensamos que talvez a criança tivesse visto algo, já que dizem que as crianças podem enxergar coisas que os adultos não conseguem. Esqueci de dizer, mas compartilhávamos o terreno com outra casa. Quando os inquilinos da casa ao lado se mudaram, sentimos que estávamos completamente sozinhas. A casa mais próxima ficava distante, separada por um muro alto, e agora nos sentíamos isoladas. Nesses dias, toda a família veio nos visitar. Muito felizes com a visita, saímos para comprar refrigerante para almoçar juntos, como é costume. Ao voltar, perguntei se tinham ido ao quintal pegar limões, como eu tinha pedido, e um dos meus tios respondeu: "Não pegamos porque ficamos com vergonha da senhora que estava lavando roupa. E se ela dissesse que os limões eram dela e que eu não podia pegar?" Eu fiquei sem entender, pois, como disse, não havia mais ninguém morando lá. Acabei por dizer a ele que a casa ao lado estava vazia, que não morava ninguém ali, e ele respondeu muito seguro: "Eu juro que vi uma senhora lavando roupa. Ela estava de camisa rosa por dentro da saia e tinha o cabelo curto." Naquele momento pensei no que a senhora da loja tinha me dito sobre Conceição, mas apenas respondi que talvez alguém tivesse entrado para resolver algo pendente. Porém, eu sabia que estávamos completamente sozinhas e sabia bem o que meu tio tinha visto. Semanas depois, meu tio, que é irmão da minha mãe e mecânico, veio nos visitar porque meu carro não parava de dar problema, e os mecânicos só me enrolavam. Ele ofereceu arrumar o carro em casa, e eu aceitei. Enquanto ele consertava o carro, fui trabalhar, e quando voltei, ele disse que uma senhora tinha entrado, que o cumprimentou e começou a lavar roupas. Ele descreveu exatamente a mesma pessoa que meu outro tio tinha visto. Eu disse que meu tio Nivaldo também tinha visto essa senhora, mas que ninguém morava ali. Meu tio me disse que não era um fantasma, que era uma senhora de verdade e que até o cumprimentou. E mais uma vez só pude responder que não sabia, que só Deus saberia quem era. Passaram-se semanas, meses e um ano. Continuamos morando lá, já acostumadas com eles, e eles, suponho, com a gente. Com o tempo, meu namorado e eu decidimos formalizar nosso relacionamento, e ele foi morar comigo. Ele viu todas aquelas bolas que havia pela casa e as deu para as crianças da rua, inclusive a bola do Ronaldinho. Foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Desde então, a atividade na casa aumentou consideravelmente. Havia ruídos por toda parte, e algo que me assustou muito foi ouvir uma voz me imitando. Em uma ocasião, apaguei todas as luzes antes de irmos dormir, me aproximei da sala onde estava minha gata e disse: "Oi, meu amor." Apaguei a luz de fora, que era a única que nos dava um pouco de claridade, e na escuridão da sala ouvi alguém me imitando de volta. "Oi, meu amor." Com o passar dos dias, percebemos que algo estava bravo com meu marido, pois a maior parte das coisas estranhas acontecia com ele. Quase todos os ruídos e ocorrências eram direcionados a ele. Algum tempo depois, engravidei. Já tinha terminado a faculdade e obtido meu diploma, então renunciei meu antigo emprego para proteger meu bebê do estresse nesse período. Dediquei-me totalmente à casa e a cuidar da minha gravidez. Os meses passaram e aquelas entidades já não nos incomodavam tanto. Acho que o ponto culminante foi quando estava prestes a dar à luz. Numa noite apaguei as luzes da sala e ouvi o som de uma ambulância, mas parecia que vinha do quintal. Descobri que os novos vizinhos tinham chamado uma ambulância porque uma mulher que estava com eles passou mal. A questão foi quando soube o motivo. Disseram que ela entrou em pânico, teve um ataque de ansiedade e precisou ser levada pela ambulância para atendimento após ver algo no banheiro. Quando eles foram embora, apaguei a última luz da sala e, ao me dirigir ao quarto, algo me parou de repente. Vi uma silhueta negra que, de alguma forma, se destacava sobre a escuridão da noite. O que quer que fosse começou a caminhar em minha direção. Fiquei muito assustada e meu bebê, minha filha,
começou a se mexer muito dentro da minha barriga. Quanto mais aquilo se aproximava, mais a bebê se mexia. Parecia que a coisa se dobrava sobre si mesma, caminhando com passos tortos, ficando cada vez maior. Aterrorizada, tentei acender a luz, mas não conseguia encontrar o interruptor. Quando finalmente o encontrei, a figura desapareceu imediatamente. Quando minha filha nasceu, eu já estava muito assustada. Não queria que aquelas almas, ou o que quer que fossem, chegassem perto dela, então decidi finalmente sair daquela casa. Mas antes de sair, tirei algumas fotos do meu marido com nossa filha. Sem querer, fiz em modo de rajada, tirando várias fotos em sequência. E foi aí que vi que não estava louca. De todas as fotos tiradas em rajada, algo apareceu em apenas uma. Com o tempo perdemos a foto, mas alguns meses atrás a recuperei de um computador do meu sogro. Adoraria mostrar para vocês. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Pai, você pode avisar a mãe que já estou a caminho? O Diego está me levando. A festa acabou mais cedo e paramos para comer pizza do Gordão. Mas já estamos no semáforo. Em 20 minutos eu chego. Essa ligação me fez perceber que algo muito estranho estava acontecendo. Já havia acontecido coisas na minha vida que eu classificaria como esquisitas, mas nada como aquilo. A partir daquela noite comecei a entender algumas coisas e tentei melhorar. Aquela mensagem de voz me fez perceber que algo havia acontecido com a realidade. Era a voz da minha filha, e o número de onde veio a ligação também era dela. Mas o namorado dela não se chamava Diego. Além disso, o Gordão não vendia pizza, e sim hambúrgueres e cachorros quentes. Vou recapitular um pouco antes de falar daquela noite, porque, embora já faça alguns meses que não vejo ou sinto a presença dessas outras pessoas, ainda não confio totalmente. Não sei se realmente foram embora ou se nós de fato fechamos aquele portal. Não lembro a data exata, mas sei que tudo começou depois que voltamos de férias da praia. Foi a primeira vez que minha filha não viajou com a gente, pois decidiu passar o Natal com a família do namorado de longa data, o Clayton. Eles já estavam juntos há vários anos e praticamente se conhecem desde o ensino médio, então confiávamos plenamente nele e em sua família. Quando voltamos, notamos que algumas coisas estavam diferentes. Por exemplo, alguns quadros haviam desaparecido, alguns objetos decorativos também, e meu velho toca-discos não estava mais no seu lugar habitual. Na verdade, eu o encontrei guardado numa caixa. Foi aí que comecei a desconfiar da minha filha e do namorado dela. Achei que talvez estivessem envolvidos em algum problema e estavam tentando vender as coisas para pagar alguma dívida. Conversei com minha esposa, mas ela disse que não era nada demais, que talvez eles só quisessem renovar o ambiente da casa, ou que tinham feito alguma festa e guardado o toca-discos para evitar danos. Suas palavras me trouxeram um pouco de tranquilidade, mas eu ainda tinha minhas dúvidas. Depois disso, comecei a perceber várias coisas. Vou tentar ser específico para que fique claro. Uma noite cheguei do trabalho e vi minha esposa perto da janela de casa. Ela estava com o cabelo preso num rabo de cavalo. Ela sempre usou seus longos cabelos presos em um rabo de cavalo, algo que fazia parte da sua beleza. Lembro-me que entrei em casa, tirei as botas e a blusa e dei boa noite pensando que os ruídos que vinham da cozinha eram dos meus filhos. Mas quem respondeu foi minha esposa, com o mesmo tom de voz de sempre. Boa noite. A primeira coisa que pensei foi como ela desceu tão rápido, mas deixei passar. Fui até a cozinha e, para minha surpresa, vi minha esposa com uma aparência diferente. Ela tinha cortado o cabelo. Não tinha cortado muito, mas o suficiente para o rabo de cavalo que ela sempre usava não ser mais tão longo.
Você cortou o cabelo? Perguntei. Você gostou? Já tinha te dito que iria cortar um pouco. Ela respondeu, toda contente. Eu não disse nada, achando que o cansaço estava me deixando doido. Jantamos e depois fomos para a cama. Durante a noite fiquei pensando no que havia visto. Minha filha, embora parecida com a mãe, sempre usou cabelo curto e nunca prende em rabo de cavalo. Ela não gosta. Então não poderia ter sido ela que eu vi. Depois disso, comecei a notar outras coisas que a maioria das pessoas nem prestaria atenção. Eu tinha uma caneca de um restaurante que já havia falido e na parte de baixo estava escrito o nome da cidade. Uma manhã, enquanto tomava café, percebi que a caneca não dizia mais Sorocaba, mas Paraty, uma cidade na qual eu nunca estive e nem sabia da existência. Pensei que alguém havia quebrado minha caneca e a substituído por uma semelhante, mas de outro lugar. O mesmo aconteceu com a escova de dentes do meu filho mais novo. A escova tinha cerdas azuis, mas, de um dia para o outro, a escova tinha cerdas vermelhas, algo incomum, pois nunca vi esse tipo de cerdas no supermercado. Essas pequenas mudanças começaram a me deixar obcecado. Passei a tirar fotos de como deixava as coisas e depois verificava se ainda estavam no mesmo lugar. Muitas vezes eu deixava o controle remoto da TV em um lugar e minutos depois ele aparecia em outro. Ou então alguém colocava algo fora do lugar e logo depois estava no lugar certo. Mas a coisa mais estranha aconteceu numa manhã. Eu estava levando meus filhos para a escola quando sintonizei a estação de rádio que sempre escuto. De manhã tem um programa de humor que gosto de ouvir para esquecer os problemas políticos e a insegurança do país. Mas naquele dia havia um noticiário e o apresentador tinha um nome que eu nunca havia ouvido. Tentei achar o programa, mas não consegui. Decidi ouvir música do celular, mas também não consegui, pois estava sem sinal, sem dados móveis, nada. Algumas das músicas que eu tinha baixado apareciam como arquivos corrompidos e não podiam ser reproduzidas. De repente, minha filha disse: "Volta para as notícias. Quero saber se vão aumentar a gasolina porque pegar aplicativo para o treino já está caro demais." Minha filha pratica taekwondo, mas até onde eu sabia, sua mãe a levava para o treino todos os dias. Ela nunca pegava ônibus ou aplicativo. Algo não estava certo. Senti que estava perdendo detalhes importantes e decidi ir ao médico. Após vários exames, o médico disse que estava tudo bem, mas que eu talvez estivesse cansado, pois trabalho muito. Muitas vezes o corpo pede descanso de maneiras incomuns, e essa poderia ser uma delas. Ele recomendou férias, vitaminas e exercícios. Decidi seguir o conselho, mas acho que foi a pior coisa que fiz. Na semana em que fiquei em casa, sozinho pela manhã, ouvi vozes, passos e até mesmo a TV ligada. As vozes eram da minha família, mas o que eu escutava na TV não fazia sentido. Lembro de ouvir uma notícia sobre a Copa do Mundo de 97. Quem entende de futebol sabe que a Copa foi em 98 e antes disso, em 94. Portanto, não poderia ter havido uma Copa em 97. Cansado de toda essa situação, decidi conversar com minha família. Queria saber se mais alguém estava passando por essas experiências ou se era só comigo. Meu filho mencionou que algumas coisas dele tinham sumido, como sua camiseta de futebol favorita. Em vez dela, encontrou uma de um time diferente, mas que não parecia com a original. Sua teoria era que algum colega de escola tinha trocado sua camiseta por uma falsificada, mas eu sabia que era algo além disso, pois o mesmo tinha acontecido com a minha caneca. Uma tarde, enquanto fazia exercícios no quintal, vi minha esposa passar pela grande porta de vidro que temos. Para ferrar minha mente de vez, ela estava com o cabelo comprido, como quando a vi pela janela do quarto. Isso me assustou, porque eu tinha certeza de que era ela. Entrei correndo em casa e a chamei pelo nome, mas ela não respondeu. Ouvi a porta da despensa se fechando devagar.
Sabia que era a despensa porque a porta estava fazendo um barulho irritante há algum tempo. Fui até lá e abri a porta esperando encontrá-la, mas, para minha surpresa, não havia ninguém, apenas produtos de limpeza e comida. Ninguém poderia ter saído da cozinha sem que eu visse, já que há apenas uma porta, e ela certamente não se esconderia nas gavetas ou atrás do freezer. Continuei procurando pela casa, mas não encontrei ninguém. Minha esposa chegou cerca de 1 hora depois e me viu sentado na cozinha segurando uma lata de pêssegos. "O que você está fazendo aí sentado? Você não pode comer isso", ela disse, me repreendendo. "Não, eu não vou comer, quero que você veja isso." Quando mostrei a lata para ela, ela não percebeu de imediato até que a segurou nas mãos e olhou com atenção. A marca da lata não existia. Era de uma empresa totalmente desconhecida. Pesquisamos na internet e até procuramos pelo fabricante, mas não havia nada sobre a empresa ou o nome comercial. "Tenho a suspeita de que algo está acontecendo nesta casa", eu disse para minha mulher, enquanto olhava para uma foto nossa em uma casa que não me parecia familiar. A única que parecia não perceber nada era nossa filha. Ela encarava a vida com normalidade, mesmo vendo a gente agir de forma paranoica dentro da casa. Para nós a casa parecia densa, escura, mas para ela tudo era normal. Na verdade, ela achava que nós estávamos ficando loucos. Loucos ou não, uma amiga da minha esposa nos recomendou levar alguém que dizia ser espírita e que podia fazer contato com entidades de outros planos existenciais. Eu queria, porque estava muito obcecado com as coisas que ouvia e via, mas minha esposa não acreditava nesse tipo de coisa. Achava que era charlatanismo. Ela só aceitou a proposta quando percebeu que um número de telefone que a ligava insistentemente era de um banco que supostamente ela devia dinheiro, mas ela nunca havia aberto uma conta ou crédito com aquele banco. E não era golpe. Eles tinham todos os dados dela. A mulher que chegou à casa se chamava Mayra, e assim que colocou os pés dentro nos alertou. "Tem mais gente aqui, mas não podemos vê-los." Segundo ela, dentro da casa estávamos convivendo com entidades de outro plano e que, por alguma razão, estavam presas ali. Ela não podia afirmar que fossem versões nossas de outro plano, mas tinha certeza de que havia pessoas vivendo lá, amarradas ao lugar. A visita começou pelos quartos. Ela queria ver onde dormíamos para sentir se essas presenças também estavam por ali. No quarto do meu filho, ela disse sentir a presença de uma menina de uns 6 a 7 anos, que parecia triste e chorava baixinho. Disse que era inofensiva. No nosso quarto, sentiu muitas presenças e muita violência. Segundo ela, uma mulher liberava um cheiro muito peculiar e dava para sentir a dor dela apenas tocando nas paredes. Também havia um homem com uma energia muito negativa e instável. Quando conseguiu sentir a presença dele, Mayra quase caiu no chão de tontura. Esse homem parecia estar usando muita violência contra a família dele. Perguntei se esse homem era eu, mas ela disse que ninguém existe 2 vezes, que as pessoas do outro lado são diferentes, mesmo que se pareçam. Isso me deixou mais tranquilo, mas ainda assustado. Nunca havia me imaginado acreditando nessas coisas. O mais estranho aconteceu no quarto da minha filha. Mayra sentiu muita tristeza, angústia e desespero. Ela nos disse que havia uma jovem que pedia ajuda, que queria sair dali, mas estava muito confusa. Eu pedi para que ela descrevesse as pessoas caso conseguisse vê-las, e quando se concentrou começou a descrever minha esposa, só que com o cabelo mais comprido, exatamente como eu havia visto na janela. Meu filho não foi descrito, e parecia que em seu lugar havia uma menina mais nova que não conhecíamos. Mas a descrição da minha filha era exata. Mayra estava praticamente nos dizendo que minha filha do outro lado estava sofrendo muito, e tudo por causa da minha outra versão, que ela descreveu como um homem mais gordo, desleixado e com pouco cabelo. Quando descemos para o primeiro piso e chegamos à cozinha, encontramos o que estava causando tudo.
Na prateleira da despensa, havia um artefato que não conhecíamos, mas que Mayra disse ser um ponteiro de Ouija, algo assim. Não sei o nome corretamente. Bem, parecia que alguém havia jogado Ouija dentro de casa e, sem querer, aberto um portal para o outro lado. Talvez esse portal não tenha sido fechado corretamente, o que fez com que os dois planos se misturassem em alguns momentos. Mayra nos disse que seria fácil fechar o portal, desde que as pessoas que o abriram estivessem presentes e dissessem exatamente o que fizeram naquela vez. Tenho que admitir que foi muito constrangedor aceitar que minha filha e seu namorado, ambos burros velhos, haviam provocado isso. Mesmo assim, deixei passar, desde que tudo isso terminasse de uma vez por todas. Minha filha não queria fazer parte disso e se recusava a participar. Ela dizia que Mayra só queria nos enganar e tirar nosso dinheiro com esses trabalhos que nunca iam funcionar. Seu namorado negou tudo, mas depois de conversar com a família dele, admitiu. Ele me disse que depois daquela noite, minha filha tinha mudado muito e que ele estava com medo de que fosse por causa da Ouija. Tivemos que fazer tudo por baixo do pano. Até colocamos um tranquilizante na bebida dela para que ela estivesse presente. Ela definitivamente não era a filha que eu conhecia, era outra pessoa, e eu estava certo de que a jovem do outro lado havia tomado seu lugar e que quem estava pedindo ajuda era a minha filha. Então fiz tudo o que precisava para recuperá-la, e parece que funcionou. Durante a sessão, Mayra nos pediu para fazer algumas coisas que prefiro manter em segredo, para não incentivar o uso desses artefatos, pois são considerados muito poderosos para que as pessoas os tratem como um simples jogo. Acredite, enquanto ela falava e tentava fechar o portal, todos nós podíamos sentir as presenças tentando impedir. Parecia que todos queriam sair de seu lado e ficar no nosso. Em um ponto, minha filha desmaiou e começou a ter convulsões. Diante dos meus olhos, vi como hematomas começaram a se formar em seu rosto e como um olho ficou completamente roxo. Quando ela acordou, começou a gritar desesperada e me abraçou. Finalmente era ela de volta. Nessa noite ninguém dormiu na casa. Fomos para a casa da minha mãe para tentar ficar longe e em paz. Lá, minha filha me contou que tinha tido um sonho muito real, em que eu era alcoólatra e batia na mãe dela e nela todas as noites quando chegava em casa. A vida dela era miserável. Ela não praticava nenhum esporte e era maltratada na escola. Ela convivia com uma menina que quase não falava e que passava o tempo todo chorando silenciosamente no quarto. E de tempos em tempos, um homem entrava no quarto, ficava lá por uns 20 minutos e depois saía sem dizer nada. Para minha filha, tudo aquilo foi um sonho. Mayra conseguiu fechar o portal, ao menos até aquela noite em que recebi uma ligação. Pai, você pode avisar a mãe que já estou a caminho? O Diego está me levando. A festa acabou mais cedo e paramos para comer pizza do Gordão, mas já estamos no semáforo. Em 20 minutos eu chego. Imediatamente corri para o quarto da minha filha e a vi dormindo na cama. A acordei para ver se ela estava com o celular, mas o aparelho estava na bolsa. Ela não sabia o que estava acontecendo. Só perguntei se ela tinha comido no Gordão nos últimos dias, e ela me disse que não, que estava de dieta e fazia meses que não comia lá. Seu namorado também não havia ido. Repito que não tive mais eventos como esse, mas desde aquela noite vivo com medo de que um dia minha filha desapareça novamente e que seja a outra versão dela que tome seu lugar de forma definitiva. Aceitem o conselho de um pai. Não brinquem com forças que desconhecem, pois acreditem, nós não somos os únicos existindo neste mundo. Meu nome é Marta, e desde o primeiro dia em que pisei na loja onde fui contratada, soube que aquele trabalho não seria fácil,
Mas não porque fosse complicado, e sim porque meu chefe Mário era simplesmente irresistível. Ele tinha uma mistura de carisma e autoridade que tornava impossível não prestar atenção nele. Mas havia um pequeno detalhe que partia meu coração. Ele era casado. Tentei me concentrar nas minhas tarefas, ignorando o nó no meu estômago sempre que o olhava, mas por mais que tentasse, o desejo de estar perto dele se tornava cada vez mais forte. Às vezes me encontrava no banheiro ou na intimidade do meu quarto, imaginando como seria se ele me olhasse da mesma maneira que olhava para sua esposa. Quando via a esposa dele chegar, uma mulher simples, não conseguia entender o que ele via nela, já que eu me destacava em vários aspectos. Acreditem, isso me deixava muito frustrada. Era um jogo cruel que só alimentava uma obsessão que crescia em silêncio. Eu fazia o impossível para evitá-lo. Mudava minhas rotas pela loja e fazia pausas em horários diferentes, mas sempre havia algo que me arrastava de volta para ele. Era como se uma força invisível me empurrasse para onde ele estava, e cada encontro acidental, cada troca de olhares, fazia meu coração bater mais rápido. Tudo tomou um rumo inesperado no dia em que uma colega de trabalho me pediu para acompanhá-la a um homem, um que, segundo ela, tinha poderes especiais. Ela suspeitava que seu marido estava a traindo e queria que esse homem ou um feiticeiro ajudasse a confirmar suas suspeitas. No início, eu hesitei em acompanhá-la. Tudo isso me deixava nervosa e um pouco assustada, mas a curiosidade acabou vencendo e aceitei. Minha amiga me disse que teríamos que levar uma galinha viva, algo que me pareceu estranho, mas na sua voz havia uma desesperação que me fez entrar no jogo. Após conseguir o animal, fomos a um local, uma área muito afastada do centro. Quando chegamos, eu esperava encontrar um lugar comum, mas ao descer do carro, estávamos em frente a uma casa luxuosa nos arredores. Soube por ela que naquela área só havia esse tipo de casas luxuosas. Parecia um bairro de classe alta. O feiticeiro atendia na sua casa, segundo minha amiga. Eu nunca tinha estado em um lugar assim. Havia várias pessoas esperando sua vez, cada uma com uma expressão diferente: medo, esperança, ansiedade. Isso me lembrava a sala de espera de um hospital, mas essas pessoas padeciam de outro tipo de doenças. Minha amiga já tinha uma consulta marcada, então nos deixaram entrar imediatamente. Eu não queria ficar sozinha, então a segui para dentro. Ao atravessar as portas do consultório, me senti como se tivesse entrado em outro mundo. Havia velas por todos os lados, figuras esculpidas em madeira que pareciam nos observar e um forte cheiro de incenso que quase me fez desmaiar. O homem que nos recebeu era uma pessoa idosa com olhos escuros que pareciam ver através de mim. Helena estava visivelmente nervosa e eu não conseguia tirar os olhos do que estava ao nosso redor. Nunca tinha visto algo assim. Havia frascos com líquidos coloridos, figuras de cera com alfinetes cravados e uma grande mesa no centro da sala coberta com objetos que eu não conseguia reconhecer. Em outra sala havia dezenas de velas acesas, todas sobre uma espécie de terra e sementes. Além disso, cada uma tinha um papel colado com inscrições. Helena entregou a galinha ao homem e ele começou a murmurar palavras em um idioma que eu não faço ideia de qual seja. Senti uma onda de medo percorrendo meu corpo, mas ao mesmo tempo a curiosidade me mantinha no meu lugar. Queria ver mais e entender o que estava acontecendo. De repente, enquanto observava, me peguei pensando em Mário. Talvez aquele homem poderia me ajudar a tirá-lo da minha mente, ou havia alguma maneira de parar de sentir esse tormento toda vez que o via. O pensamento me assustou, mas também me atraiu. Até onde eu estava disposta a ir para me livrar dessa obsessão? O ritual continuava, e a cada movimento do feiticeiro, eu sentia algo dentro de mim mudando. Não sabia se era o medo, a curiosidade ou a desesperança, mas algo me dizia que naquele lugar essas coisas poderiam ser a chave para o meu problema. No entanto, algo ao mesmo tempo me detinha.
Talvez fosse o medo do desconhecido, ou talvez a esperança de que algum dia Mário pudesse sentir o mesmo que eu. Saí daquele lugar com mais perguntas do que respostas, mas com a firme convicção de que, por mais difícil que fosse, eu tinha que encontrar uma maneira de seguir em frente com ou sem ele. De repente, o ar lá dentro ficou mais pesado e o Senhor pegou a galinha das mãos da minha amiga. Havia uma tensão muito pesada que me fez estremecer. Era como se o próprio ambiente soubesse o que estava prestes a acontecer. O homem, com um movimento rápido, acabou com o pobre animal, deixando que o sangue quente começasse a fluir sobre a mesa de madeira onde estavam as velas e outras coisas. Eu estremeci ao ver a vida escapando daquele animal e um nó se formou no meu estômago, mas não consegui desviar o olhar. Helena estava rígida, com os olhos fixos no Senhor, e eu percebia que suas mãos estavam ligeiramente tremendo. O homem estava concentrado em seu trabalho e começou a murmurar palavras em um tom solene, mas firme. Sua voz, quase como um sussurro, dizia coisas que me deixaram gelada. Ele pedia aos seus deuses que viessem para ajudá-lo. Com o sangue da galinha, ele desenhou 2 símbolos na mesa, símbolos que pareciam ter vida própria. Eu não entendia o que ele estava dizendo, mas podia sentir o poder que emanava das palavras. Enquanto o ritual continuava, o feiticeiro nos explicou que não estava ali para descobrir se o marido de Helena estava a traindo, mas sim para submetê-lo à sua vontade. As entidades que ele estava invocando, segundo ele, precisavam ser alimentadas com sacrifícios. Somente então atenderiam aos pedidos dela. Só assim ela poderia ter seu marido aos seus pés, completamente a seus pés, sem a possibilidade de olhar para outra mulher. Naquele momento, Thalia tirou a foto do seu marido da bolsa e a estendeu, com as mãos tremendo sobre a mesa. O velho, com calma, disse à minha amiga que ela deveria escrever suas intenções e selar o pacto com uma gota de seu sangue. Feito isso, o homem pegou a foto e, com o dedo embebido no sangue da galinha, começou a fazer uma inscrição sobre a imagem do homem. Cada traço parecia fazer o ambiente vibrar de alguma forma, porque eu sentia uma corrente percorrer meu corpo e tudo ficou mais pesado. Era como se algo invisível estivesse anotando cada movimento. Naquele momento, eu observava tudo, sentindo uma mistura de fascinação e repulsa. No entanto, não conseguia evitar pensar em Mário, no que faria se tivesse a oportunidade de submetê-lo à minha vontade, e se seria capaz de seguir um caminho tão sombrio apenas para tê-lo ao meu lado. A ideia me assustava, mas não podia negar que uma parte de mim, a parte mais desesperada e ferida, queria tentar de algum modo. Queria sentir esse poder, saber que, de alguma forma, poderia ter meu chefe somente para mim. O bruxo terminou de traçar os símbolos e olhou para Helena. Isso é perigoso, advertiu. Se não seguir minhas instruções à risca, as consequências podem ser terríveis. Seu marido estará aos seus pés e não olhará para nenhuma outra mulher, mas se algum dia você tentar quebrar o feitiço, ele perderá a razão. E acredite, isso será muito ruim para você. As palavras dele pairaram no ar. Entre nós nos olhamos, e ela tinha uma determinação nos olhos que me aterrorizava. Helena assentiu com uma expressão que eu nunca irei esquecer. Enquanto o senhor finalizava o ritual, senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando o bruxo começou a invocar os espíritos, pronunciou nomes que nunca tinha ouvido, nomes que pareciam carregar o peso de séculos. De repente, o ambiente se encheu de uma energia estranha, como se algo invisível, mas poderoso, tivesse entrado na sala. O ar tornou-se quase irrespirável. Quando ele começou a mover os braços, estremeci e seus olhos ficaram completamente brancos. A fumaça do incenso, que até aquele momento flutuava devagar na sala, começou a girar de uma maneira antinatural, como se algo estivesse moldando-a. Senti um calafrio e vi que Helena também o estava sentindo.
Seu rosto pálido refletia o mesmo medo que eu sentia. De repente, aquela fumaça etérea começou a tomar uma forma definida. Primeiro foi apenas uma sombra, uma figura vaga que parecia se mover entre as correntes do incenso e o calor dos carvões acesos. Mas então, essa sombra se materializou diante de nós, tomando a forma de um ser. Era como se a própria realidade tivesse se quebrado e algo que não deveria estar em nosso mundo tivesse emergido. O ser não tinha traços definidos, mas seus contornos eram claros. Uma figura alta, imponente, com uma presença que preenchia o ambiente com uma energia avassaladora. Parecia feito de fumaça e cinzas, com olhos que não existiam, mas que ao mesmo tempo nos olhavam profundamente. Sentia um pânico que me fazia querer fugir dali, mas sabia que se fugisse seria pior. Sabia que até mesmo poderia morrer. Tudo aquilo era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Meu coração parecia que ia explodir e, sem pensar, me agarrei à minha amiga. Buscava algum tipo de consolo em sua presença e pude sentir que ela fazia o mesmo. Ambas tremíamos como se fôssemos duas crianças enfrentando um monstro debaixo da cama. O bruxo, no entanto, permanecia imperturbável. "Não temam", disse com uma voz firme, como se estivesse acostumado a lidar com esse tipo de entidade. "É o espírito de meu mestre. Ele aceitou os termos do ritual e do pacto de sangue. Apenas olhem, ele não vai fazer mal a vocês." Essas palavras não dissiparam o terror que sentíamos. Permanecemos paralisadas, observando enquanto a entidade parecia flutuar sobre a mesa, percorrendo com sua presença cada objeto que repousava ali. Eu podia sentir uma vibração no ar, como se algo poderoso estivesse tomando o controle do espaço. De repente, o ser inclinou-se sobre a mesa e, em um movimento suave, mas impossível, desapareceu entre os objetos. A sala mergulhou em um silêncio e então um breve, mas profundo tremor percorreu o chão sob nossos pés, como se a própria terra respondesse à presença que acabara de se manifestar. Minhas mãos ainda estavam agarradas às de Helena, e naquele momento senti que qualquer decisão que tomasse a partir de agora seria marcada pelo que tinha visto. Mário, seu rosto, sua voz, tudo aquilo que me atormentava diariamente parecia tão insignificante comparado com a força que acabávamos de presenciar. No entanto, uma parte de mim ainda se perguntava se faria isso para tê-lo ao meu lado. Quando o tremor cessou e a fumaça voltou a ser apenas isso, as palavras do bruxo me deixaram com muitas perguntas. Senti que algo em mim também havia se fechado naquele momento. Um ciclo sombrio que, embora aterrador, continha uma atração irresistível. Enquanto o ambiente se normalizava, eu sabia que nunca veria o mundo da mesma maneira. Enquanto observava como o pacto se fechava, não conseguia parar de pensar no que isso significava. O poder de controlar alguém, de submeter alguém à sua vontade, realmente poderia fazer Mário estar sob meu controle. A ideia era tentadora, mas também aterradora. Não sei se estava disposta a sacrificar tudo para tê-lo. Até onde eu chegaria por amor ou pela desesperação de não poder tê-lo ao meu lado? O bruxo, como se intuindo meus pensamentos, apenas me disse, rindo sem parar: "É, garota, você também pode ter o amor que deseja. Só precisa me trazer uma galinha e verá como esse homem estará em seus braços e pernas rapidamente." Senti um estremecimento terrível ao ouvi-lo, e naquele momento só queria sair dali. Não queria voltar mais. Após aquele dia na casa do bruxo, não consegui parar de pensar no que tinha presenciado. Cada noite antes de dormir, eu revisava o ritual, lembrando-me da sensação de poder que havia preenchido a sala, da promessa de controlar o destino de outra pessoa. A ideia de usar algo assim para ter Mário ao meu lado estava me obcecando. Perguntava-me se realmente poderia fazer isso, se seria capaz de invocar aquelas mesmas forças para que ele me amasse, para que não pudesse ver nenhuma outra mulher além de mim. Durante vários dias, minha mente ficou presa naquela possibilidade,
imaginando como seria tê-lo sob meu controle. No entanto, essa fascinação foi abruptamente interrompida quando, uma semana depois, soube da tragédia. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários da loja. Helena, minha colega de trabalho, havia sido assassinada. Os detalhes eram confusos no início, mas os rumores diziam que seu marido, o homem que ela havia tentado submeter com aquele ritual, havia se tornado tão obcecado por ela que seu amor se transformou em algo doentio. A história era aterrorizante. Segundo o que ouvi, ele começou a ter ciúmes de forma descontrolada, desconfiando de cada palavra e cada olhar que Helena dirigia a outro homem. E um dia, ao vê-la conversando inocentemente com um conhecido, perdeu o controle. A fúria o consumiu e, em um acesso de ira, atacou tanto a minha colega quanto o homem com quem ela estava conversando. Acabou com eles ali mesmo. Não pensou nas consequências. Quando soube disso, um terror se instalou no meu peito. Não consegui parar de pensar no ritual, em como o bruxo havia advertido que brincar com essas forças era perigoso e que, se algo saísse errado, as consequências seriam devastadoras. E ali estava uma prova viva dessa advertência. O poder que Helena havia buscado para ter seu marido aos seus pés se voltou contra ela, destruindo sua família. O medo começou a crescer em mim, esmagando qualquer fantasia que eu tivesse sobre usar aqueles mesmos meios para conquistar Mário. Não podia continuar trabalhando na loja, vendo-o todos os dias, sabendo o que havia considerado fazer. Sentia que estava brincando com fogo e que, se não parasse, acabaria me queimando ou, pior, sofrendo algo ainda mais grave. Com isso, então, tomei a decisão de deixar meu trabalho e não voltar a vê-lo. Isso não foi fácil, mas sei que foi o certo.